Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal no YouTube para falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque ao longo do nosso canal, aí deve ter uns 80 e poucos vídeos, muitas vezes eu falei sobre essa questão da glicose, da insulina e eu falo sobre os perigos de ter picos insulinêmicos, picos de insulina. E o que aconteceu? Percebi que houve muita diversidade de comentários quando eu faço isso. Inclusive teve uma vez um menino, estudante de nutrição, assim, voltado mais para a questão de nutrição esportiva, que me descascou no meu Instagram ali, me chamou de burro, que não sabia o que eu estava falando, porque Deus o livre, a insulina é muito bom para hipertrofia, e eu estava falando o contrário, né? Eu estava falando que a insulina era catabólico ao corpo. E aí eu entendi que estamos falando a mesma coisa, mas de situações diferentes. Ou seja, a insulina pode ser boa para algumas pessoas e ruim para outras pessoas. Então, a ideia do vídeo aqui é entender esse paradoxo, né? Por que para alguns é bom, por que para outros é ruim. Sempre que você for num nutricionista voltado para a parte do esporte, quando você for para um médico que trabalhe com medicina do esporte, a visão dele vai ser insulina, ótimo. Quando você for trabalhar com um nutricionista de emagrecimento, um médico de emagrecimento, a visão vai ser outra, insulina é ruim. Por quê? Vamos entender e assim, já vou adiantar, não existe como eu explicar essa questão de glicose e insulina sem trazer um pouquinho de bioquímica para vocês. Eu vou tentar fazer com que isso seja o mais palatável possível e fácil de entender. Mas vocês vão ter que se concentrar no vídeo aqui, piscar muito pouco para não perder o raciocínio, ok? Bom, eu vou desenhar aqui uma artéria. Tinha que estar até com uma caneta vermelha, mas vamos ver se eu tenho aqui, acho que tem uma vermelha. Vamos ver se ela escreve ou tá sem tinta. Aqui, ó. Tá bom aí, Fernando? Pega bem? Consegue ver na imagem? Tá bem? Ó, aqui a gente vai desenhar uma artéria. O que tem circulando dentro da artéria? Obviamente sangue. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer uns risquinhos de sangue circulando aqui dentro. O que eu tenho ao redor dessa artéria e no meu corpo inteiro? Eu tenho um monte de células. Muitas, trilhões de células compõem meu corpo, tá bem? Muita célula, muita. Só que aqui eu vou aumentar o tamanho de uma delas. Eu vou desenhar uma célula aqui maior, para que a gente possa entender o que acontece aqui dentro. E eu vou desenhar aqui um órgão, ó, bem mal desenhado aqui, chamado pâncreas. Então, as três estruturas que eu preciso olhar nesse quadro para poder entender é pâncreas, célula e artérias, vasos sanguíneos, ok? Bom, quando você come algum alimento que se converta em glicose, você vai ter mais glicose aqui dentro da artéria. Glicose é fundamental para a vida. Glicose é energia, então é necessário glicose. A glicose vai vir só do carboidrato, só da fruta? Não, você pode obter glicose a partir de outras rotas metabólicas alternativas. Aqui, hoje, eu não vou confundir a cabeça de vocês, eu vou falar só sobre a glicose que vem realmente dos carboidratos. Vocês já sabem, já fiz vídeo aqui no YouTube mostrando que tem tipos de carboidratos que aumentam a glicose demais e tem outros tipos de carboidratos que vão dando quantidades de glicose aos poucos, para que não tenha aquele pico de glicose, né? Por exemplo, se você comer um prato de massa branca, a tua glicose ela vai estourar, ela vai lá para 200 e pouco. Se você comer aqui uma batata doce, uma mandioca cozida, não assada no forno, a tua glicose não vai passar de 140 miligramas por decilitro, ok?
Quando a tua glicose aumenta muito, quando ela está baixinha, digamos que você tem aqui 120 miligramas por decilitro de glicose andando no teu sangue. O corpo está usando isso daqui para viver, para transformar em energia. Não vai ter grandes problemas, porque é uma concentração baixa. Eu não estou falando em jejum, estou falando depois de comer, né? Você comeu, glicose foi a 120, 130, está tudo certo. Muito provavelmente você não vai nem produzir insulina. Mas você comeu um prato de macarrão, você comeu alimento de alto índice glicêmico e a tua glicose estourou. Agora a tua glicose veio a 250. Como é que o corpo faz para diminuir essa glicose? Porque aqui o sangue começa a ficar grosso, começa a ficar mais viscoso, né? O diabético, ele tem o sangue muito grosso. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de controlar a glicose. Então, a glicose aumenta, o sangue fica mais viscoso, não circula muito bem, começa a não circular nos dedos, ele amputa o dedinho do pé, da mão. Então, como é que o corpo se defende disso? O corpo tira a glicose daqui e transfere ela para dentro da célula. Só que esse processo todo, ele é complicado, não é um processo assim tão simples como eu acabei de desenhar. Essa célula tem uma membrana tripla. E aí você pensa, como é que uma glicose vai fazer para atravessar essa membrana? Ela não pode simplesmente atravessar. Ela precisa de uma porta que vai se abrir. E essa porta é uma proteína que parece um canudinho, aquele canudinho de tomar suco, sabe? Imagina que tem um canudinho aqui dentro da célula. Ele está aqui, ó. E esse canudo tem um nome. Ele chama GLUT. Por que GLUT? O T é de transporte e o GLU é de glucose, porque em inglês a gente chama glicose de glucose. Então ele é um transportador de glicose. Mas ele está aqui, quietinho, tá? Quando a glicose subiu, essa célula precisa receber essa glicose, mas o glúten está aqui dentro. Então vai acontecer que o pâncreas vai produzir um hormônio chamado insulina, e a insulina tem uma função muito específica aqui. A insulina, ela vai sair do pâncreas, ela vai ser transportada até um receptor que está aqui na célula. Vou desenhar ele aqui. Ele é um receptor que a gente chama de IRS, é o nome desse receptor. Aí a insulina vai vir e ela vai encaixar aqui, ó. Ela não vai entrar na célula, ela vai encaixar aqui. Esse receptor, ele funciona a partir, ele precisa de alguns cofatores para ele, tá? Aqui eu já falei sobre isso em algum vídeo meu. Receptor de insulina, esse receptor IRS, ele precisa de manganês, de magnésio, de vanádio e de cromo. Cromo, vanádio, magnésio e manganês. Ele usa esses cofatores. Ele é um receptor mediado por uma via das quinases. Então, quando aconteceu isso daqui, a insulina encaixou, o receptor viu que era a insulina, aceitou a insulina, o que vai acontecer? A insulina sinaliza para essa célula que ela tem que mobilizar esse glúten até a membrana. Aí esse glúten ele vem vindo, ó, ele vai andando, até que ele vai vir aqui e ele vai ficar assim, ó. Ó, ele vai ficar um pedaço para dentro, um pedaço para fora. Aí a glicose agora, ela consegue entrar. Ela vai entrar na célula. Pronto, acabou de entrar na célula. Isso é bom ou é ruim? Aí é que tá. Depende. Depende da quantidade da entrada de glicose, depende de que paciente é esse, se é um paciente que pratica atividade física ou não.
Porque quando a glicose entra aqui, ela precisa sofrer um processo onde ela recebe uma doação de um fósforo. Então vai vir um fósforo para cá e vai fazer com que ela se transforme numa coisa chamada glicose 6-fosfato. Agora você tem a glicose 6-fosfato dentro da célula. Bom, aqui já é bem interessante porque a glicose 6-fosfato ela vai entrar numa via de metabolismo onde o produto final dessa via vai ser energia. Ela tem que se transformar em glicose 6-fosfato. Então pensa comigo, ó, entrou a glicose, transformei em glicose 6-fosfato e a glicose 6-fosfato nessa via vai ser transformada em uma coisa chamada piruvato. E o piruvato vai entrar numa organela, agora você tem que lembrar daquela aula de biologia da 4ª série, quando a tua professora desenhou a célula, ela falou que a célula tinha algumas estruturas dentro. Uma era o núcleo, tinha os ribossomos, os lisossomos, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Lembra desses nomes? Uma coisa muito importante que tinha na célula era a mitocôndria. Então essa célula aqui, ela tem mitocôndria. E o piruvato ele vai entrar na mitocôndria. Porque é dentro da mitocôndria que acontece um ciclo chamado de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é o ciclo que vai pegar o piruvato que entrou aqui e vai transformar em ATP, adenosina trifosfato. ATP é energia. Ou seja, se você quer ter energia na tua vida, você precisa querer ter ATP. Tatua nas tuas costas, ATP. Isso é o que a gente tem que perseguir ao longo da vida, tá? Inclusive aqui é interessante voltar ao que eu falei no início do vídeo. Eu falei, você só vai ter energia a partir da glicose? Não. Você pode ter energia a partir da proteína, a partir da gordura e a partir da glicose. Então, a mitocôndria, nós que trabalhamos com bioquímica, sempre comparamos ela a uma casa de câmbio. Porque assim, se entrar um chinês aqui, ele vai entrar no Brasil com um ien na mão. Se entrar um inglês, ele vai entrar aqui com libras. Se entrar um francês, ele vai trazer euro. O americano vai trazer dólar. Então eles precisam se dirigir a um lugar onde eles vão trocar tudo isso por real, que é a moeda usada no Brasil. A moeda do corpo é o ATP. Então, a proteína, o carboidrato, a gordura, tudo isso vai ter que vir para a mitocôndria trocar por ATP. Tá? Aqui eu estou falando da glicose, vocês vão entender por quê. Bom, entenderam essa rota? O que acontece? Acontece que quando você usou a glicose que comeu, que você ingeriu lá alguma coisa, para converter em ATP, você vai gastar essa energia. E aí a glicose vai diminuir. Existe uma forma que o nosso corpo criou de guardar glicose estocada. Junta-se algumas glicoses e aí forma uma estrutura chamada glicogênio. Então, como o corpo sabe que possivelmente você não vai comer, talvez de 3 em 3 horas e tal, ele vai guardar um jeito muito fácil de converter em glicose, que é o glicogênio. Ele junta algumas moléculas de glicose e guarda em um lugar. Aonde que você consegue guardar glicogênio? Somente em 2 tecidos. No tecido muscular, então os músculos podem guardar glicogênio. Eu fiz um vídeo onde eu falei de biotipos, eu expliquei, né, que tem pessoas que têm fibras que conseguem guardar mais glicogênio, pessoas que têm fibras que não guardam glicogênio. Fiz um vídeo sobre isso. E o outro tecido que guarda o glicogênio, além do músculo, é o fígado. Mas o fígado não guarda muito glicogênio. Apenas 4% do peso do fígado pode ser glicogênio.
mas ele guarda um pouquinho. E o músculo também é capaz de guardar. Então, assim, quando você gastou toda a tua energia, você está 0 ATP ali, você sentou para comer e você comeu um carboidrato, esse carboidrato, antes de virar energia, junto, paralelamente à via que vai converter em energia, o corpo já pega um pouco dessa glicose e começa a guardar o glicogênio de novo, entendeu? Então o corpo vai te dando energia, mas ele vai estocando glicogênio novamente. Qual é a parte legal de estocar glicogênio? É porque dependendo do teu tipo de fibra muscular, e eu expliquei isso naquele vídeo sobre biotipos de fibras de corpos, dependendo da fibra muscular que você tem, quando você põe glicogênio dentro do músculo, você aumenta a retenção de água dentro do músculo. E isso dá aquele volume para o músculo bonito, deixa aquele bíceps inchado, né? Aquele músculo bonitão. Então o atleta, quando ele acabou o treino, ele realmente quer jogar a glicose dele para cima, porque ele consumiu no treino toda a glicose, então ele acabou o treino, ele joga a glicose para cima, ele faz um shake lá onde ele bota 2 bananas, ele bota mel, ele bota tudo que ele pode para aumentar a glicose, bota palatinose, derribose, põe tudo para aumentar a glicose, porque daí vai produzir a insulina e a insulina vai aumentar o glicogênio do músculo, e isso dá volume, isso dá hipertrofia, ou seja, nesse cenário, apenas nesse cenário, a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que dá volume muscular, dá músculo. Só que esse é o indivíduo atleta, que está treinando, que está com todo o seu metabolismo bem, que não tem gordura visceral. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas no Brasil e no mundo. A maioria das pessoas no Brasil e no mundo tem aumento de circunferência abdominal e com isso tem aumento de gordura visceral. Já tem vídeo também sobre gordura visceral, que é muito importante entender. Vou botar o linkzinho aqui, se você depois quiser assistir o que é gordura visceral, está aqui o link. E quando isso acontece, o que você tem que pensar? Vamos imaginar, então, agora um paciente sedentário, que infelizmente é a maioria da população, um paciente com aumento de circunferência abdominal. Esse paciente, ele vai aumentar a glicose, porque o que ele acabou de comer? Ele acabou de comer uma pizza, uma macarronada, consumiu carboidratos simples. E ainda por cima, comeu a macarronada e tomou um copo de suco de laranja por cima, né? 4 laranjas naquele copo de suco, sem a fibra, tomou o líquido, cheio de frutose. Então ele converteu em ele aumentou demais o seu pico glicêmico, que a gente chama. E aí ele foi talvez até mais de 250, subiu a 300 e tanto a glicose dele. Bom, aí ele vai produzir insulina, a insulina vai trazer o glúten, lembra que eu falei? A insulina vai encaixar aqui, vai trazer o glúten para cá e aí vai aumentar a entrada de glicose. Só que esse processo que eu falei aqui de transformar glicose em glicose 6-fosfato, a célula tem um limite para fazer isso, ela não tem capacidade para ficar transformando em fósforo, né? Fosforilar eternamente. Né? Porque às vezes esse cara, ele comeu esse prato de macarronada, já entrou glicose, aí ele deu uma voltinha 40, 50 minutos depois, tomou um sorvete, botou mais glicose e assim ele vai enfiando glicose para dentro da célula. A célula não tem capacidade eterna de transformar em glicose 6-fosfato, mas digamos que ela está convertendo, está transformando em glicose 6-fosfato, está transformando em piruvato e está jogando para dentro da mitocôndria. E a mitocôndria tem que transformar isso tudo em energia. Será que a mitocôndria tem capacidade eterna também, ilimitada, de transformar energia? Também não. Ela também tem um limite para isso. E aí tem um detalhe também, fazendo um parênteses aqui, né? Tem células no corpo que tem mais mitocôndria e tem células que têm menos mitocôndria. Uma célula muscular, ela pode chegar a ter
2.000 mitocôndrias dentro dela. Mas uma célula de gordura, uma célula adiposa, ela vai ter em torno de 40 mitocôndrias dentro dela. Então você pensa que se esse paciente que está comendo açúcar demais, carboidrato simples demais, ele for gordinho, predomina nele célula de gordura. As células dele têm pouquíssima mitocôndria. Ou seja, não vai ter como converter tudo em ATP. E essa célula, ela entra em pane, porque ela entende que está entrando um monte de glicose e ela não está conseguindo processar essa glicose. Qual é a primeira coisa que a célula vai fazer para se defender? Ela vai fechar esses receptores de insulina aqui. Pronto. Ela vai pegar todos os receptores que estão na membrana e vai fechar. Por quê? Porque ela sabe que se a insulina bater aqui, a insulina vai fazer com que o glúten venha para cá e vai entrar mais glicose. Ela não quer mais glicose. Então ela fecha as fronteiras dela. Ela vai fechar. E aí o que vai acontecer? Esse cara ele continua comendo macarrão, pão, bolo, biscoito, pizza e a glicose vai subindo. E quando a glicose sobe, o pâncreas automaticamente sabe que ele precisa produzir insulina. Então ele começa a produzir, porque ele quer que a insulina venha aqui, faça todo o trabalho dela. Mas quando a insulina chegou aqui, ela não consegue entrar no receptor. Ela tem dificuldade, os receptores já não estão bons, eles estão inflamados, eles estão oxidados, não está entrando a insulina. Um que outro está funcionando, mas os outros não estão. Então a insulina não consegue baixar a glicose. E aí o que acontece? O pâncreas sabe que ele é o responsável por baixar a glicose. Então ele fala, caramba, eu já produzi insulina, mas agora eu estou vendo que o que eu produzi não deu conta. Então eu vou produzir mais. E aí ele já produziu aqui, vamos falar, ele produziu 50 de insulina, que seria o máximo ideal. Não é bom ter mais de insulina aqui. Mas com 50 de insulina a glicose não baixou, então o pâncreas vai aumentar, vai produzir 100 de insulina. E a glicose mal e mal baixou, e aí ele vai produzir 200 de insulina. E por que ele está produzindo muita insulina? Porque os receptores já não funcionam mais. E nesse momento a gente estabeleceu um quadro que tem um nome. Esse quadro de um paciente que está produzindo muita insulina, a gente chama de resistência insulínica. Num primeiro momento, ele vai produzir um monte de insulina e talvez consiga controlar a glicose, talvez consiga. Aí a gente olha a glicose e acha que está tudo bem, olha aquele gordinho e fala, pô, o cara é gordinho, mas a glicose está boa. Só que ele está produzindo um excesso de insulina para isso. Só que num segundo momento, ele não vai conseguir controlar a glicose. Ou seja, o tempo vai passando, ele está perdendo tempo, porque ele podia começar a tratar essa primeira etapa do diabetes, e ele continua olhando a glicose dele. Tá boa, e a glicose e a insulina produzindo. E esse excesso de insulina é extremamente pró-inflamatório, porque vai aumentar a insulina aqui, ó, insulina vai aumentar interleucina 6, que é uma citocina muito inflamatória, vai aumentar TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, que é muito inflamatório, e aí começa a gerar uma inflamação dentro da célula. E agora já tinha uma célula ruim, agora tem uma célula pior. E aí essa célula mais doente, ela aumenta mais a insulina. E quanto mais insulina, mais eu aumento isso daqui. E quanto mais eu aumento isso aqui, mais eu adoeço a célula. E eu gero um ciclo que se perpetua. E o grande problema disso tudo é que dentro da mitocôndria, o que eu não estou conseguindo converter em energia, eu posso estar formando uma estrutura que é um ácido graxo de cadeia longa, que a gente tem aqui 18 carbonos, é formado por 18 moléculas de carbono que a gente chama de ácido palmítico. Vocês sabem o que é o ácido palmítico? É a gordura visceral. É essa gordura que eu crio entre as vísceras. Então, você acabou de entender agora da onde que é criada a gordura visceral.
ela é criada por uma célula que está recebendo uma carga de glicose que ela não está dando conta de transformar em energia. Isso pode ser derivado também, obviamente, parte dessa entrada de glicose que não vira energia pode ser transformado em triglicerídeos. Então aqui você já sabe de onde vem o aumento de triglicerídeo e o aumento da gordura visceral. E aí, mais uma vez, eu tenho um problema, porque quanto mais gordura visceral, mais resistência insulínica. E quanto mais resistência insulínica, mais gordura visceral. E isso fica se retroalimentando. Entenderam? Então, a insulina, ela vai ser boa lá no atleta, antes do treino, depois do treino, mas a imensa maioria da população que está gordinha tem esse grave problema dentro da célula, que gera um processo inflamatório. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, isso deveria até ser outro vídeo, mas eu vou continuar, já que eu estou na linha de raciocínio, eu vou falar isso aqui agora porque é rapidinho. Lembram o que eu falei? Insulina, quando encaixa no receptor, faz com que o glúten venha para cá. Existe uma outra forma de mobilizar o glúten e trazer o glúten aqui para a membrana sem ser com insulina. E agora eu vou dar para vocês o remédio mais barato contra o diabetes e contra a resistência insulínica. Qual é a outra maneira de pegar o glúten, trazer para cá sem usar esse receptor? Chama-se atividade física. Qualquer tipo de atividade física, não, a gente sabe, estuda que existem técnicas na atividade física. Na verdade, qualquer atividade física vai sim fazer isso, mas tem como você fazer muito mais. Tem como você impor no corpo um tipo de atividade física que mobiliza muito o glúten para cá. Algumas técnicas, a gente fala muito do HIIT. O HIIT é um tipo de treino bem legal, onde você faz teu corpo aumentar a frequência cardíaca muito e aí depois você faz isso por um período curto, de 1 minuto, 2, e você para um pouquinho e deixa a frequência cair. Aí você põe de novo a frequência para cima, deixa cair. Você fica fazendo isso o tempo todo. Mas tem várias atividades que fazem isso. E aí, obviamente, isso já é uma parte para você conversar com o teu preparador físico. Mas o recado é, imagina que você é um gordinho com circunferência abdominal aumentada e você tem resistência insulínica, ou seja, a tua insulina já não tem mais receptores. Como é que você pode fazer para melhorar a funcionalidade da tua célula? Você cessa aqui o aporte de alimentos que dão pico de glicose, tira isso da tua vida, que aí você pelo menos deixa de ferrar a tua célula e você começa a fazer todos os dias, porque se eu disse que a atividade física é um remédio, a gente vai tomar isso todo dia, você vai fazer com que a atividade física mantenha as tuas glúteos todas na membrana. Aqui, ó, todas aqui. Evitando que o pâncreas tenha que ficar produzindo excesso de insulina. Isso é muito interessante, na verdade não é interessante, isso é o único jeito de reverter a obesidade, a gordura visceral, a resistência insulínica, o pré-diabetes, o diabetes, qualquer estado de descompensação que envolva isso que eu acabei de descrever aqui. Eu cheguei a ficar de boca seca, de falar sem parar, mas esse é um assunto que me fascina, eu gosto muito, é extremamente importante para você entender. E se você conhece alguém que está gordinho, que está inchadinho, que está inflamado, que é sedentário, pelo amor de Deus, pega esse vídeo, compartilha com essa pessoa, porque depois de entender isso, se você continua sentado no sofá assistindo Netflix, você tem que ser internado, né? Internado como louco, porque é muito fácil de reverter isso, é muito simples de reverter isso. Obviamente que tudo isso, eu já cansei de bater nessa tecla, tem que ser feito com a ajuda de um profissional. A ideia do canal não é tratar você à distância, é alertar você sobre possíveis erros que você pode estar cometendo. Então, vai lá,
um professor de educação física para orientar a melhor atividade possível, um médico para entender essa questão da resistência insulínica, manipular, suplementar para você os principais nutrientes nesse momento, e um nutricionista para passar uma dieta para você para diminuir a tua gordura visceral, teus picos glicêmicos, picos insulinêmicos. Bom, esse vídeo talvez seja um vídeo mais longo do YouTube, eu não consegui resumir isso em um espaço de tempo menor. Peço desculpa por ter me prolongado, espero que eu tenha ajudado você a entender isso e que isso possa melhorar a tua vida a partir de agora. Se você é gordinho, tem circunferência abdominal aumentada, você pode mudar isso. E se você não é gordinho, se você não tem resistência insulínica, você sabe agora como evitar chegar numa fase dessas. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um likezinho aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ajuda o canal a subir o número de inscritos. E aqui abaixo do vídeo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo exclusivo toda semana. Ok? Muitíssimo obrigado. Namastê.